Muito bem. Boa noite, queridos. Tudo na paz de Deus aí? Amém. Que bom. Que bom que você veio. Quero dar uma boa noite para os nossos amigos que estão aí no YouTube. Não muito tempo atrás a gente ficava dando bronca para os jovens aí não usarem celular no culto, agora está todo mundo usando, né? A gente está acompanhando aqui ao mesmo tempo como que as coisas mudam, mas é usando para uma finalidade diferente, né? Mas boa noite aí, irmã Lisena, Maria Conceição, que Deus abençoe cada um de vocês aí que estão acompanhando a gente pelo canal da igreja Adventistas Garavelo. Muito bom. Parabéns a toda a equipe aí que está fazendo a transmissão. Louvado seja Deus por todo o trabalho de vocês. Hoje nós vamos começar uma jornada de 3 domingos. Nossos temas eles são selecionados a dedo, porque nós não temos tempo a perder. Nós temos pouquíssimo tempo, na verdade, para entender algumas coisas muito importantes a respeito dos propósitos de Deus para uma família. E ontem nós demos uma introdução geral a respeito de uma família cheia do Espírito, a importância, o poder, o impacto de uma família que tem relacionamento com Deus, que busca o poder do Espírito Santo. Quem é a pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade? Ele aparecia no Antigo Testamento, já desde a criação, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, mas nós encontramos algumas demonstrações do poder do Espírito Santo, dando dons, concedendo talentos, habilidades para o ser humano no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento ele aparece em plenitude, ele vem para dar continuidade ao trabalho que Jesus deixou. Jesus vai para o céu, onde está hoje intercedendo por nós, mas o Espírito Santo é a divindade que está aqui na terra, trabalhando no coração do ser humano de maneira onipresente, onisciente, onipotente, para criar convicção, para criar necessidade de um Salvador, para levar ao arrependimento. Quando a gente vem para a igreja e saímos da igreja para a nossa casa, pensando no que foi falado, tomando decisões a respeito do que foi dito, é a obra do Espírito Santo em nós, produzindo decisões, produzindo o desejo de uma aproximação de Deus. Se você começar a buscar todos os dias da sua vida o Espírito Santo, pedindo a Deus que te dê mais do Espírito Santo, Ele vai começar a conduzir a sua vida de uma forma diferente. Algumas bênçãos especiais serão experimentadas na sua casa, na sua família. Todas as famílias precisam de milagres, sim ou não? Demais da conta, que desafio. Mas nós não temos que ficar procurando milagres, nós temos que procurar a Deus. Nós lemos num livrinho, acho que é uma compilação que foi lançada, Como Lidar com as Emoções. Esse livrinho Ellen White diz ali que nós não temos que ficar nos preocupando em produzir fruto, em frutificar, em crescer. Uma planta, uma flor, não fica conscientemente preocupada com o crescimento. Ela apenas é exposta a um ambiente em que ela possa crescer. Pensa no seu lar como sendo um ambiente de crescimento, uma horta ou um jardim. A depender da terra, a depender da convivência, a depender do que é semeado nessa casa, ali vai crescer algum tipo de fruto, vai crescer algum tipo de árvore. Aí a gente vê nossos filhos crescendo, mas a preocupação não é fazer esse menino ser obediente. Você tem que ser obediente, menino. O objetivo de todo pai e de toda mãe deveria ser criar o ambiente, para que naturalmente essa criança cresça e se desenvolva. Esse princípio é válido para a qualidade de relacionamento que nós temos dentro de nosso lar. Então, o que eu estou falando para vocês, se isso aqui não der certo, nada mais vai dar. Lamento ser direto ao ponto com você. Se não der certo isso aqui, não tem plano B. O Espírito Santo é o plano de Deus para aproximar o ser humano de Cristo, para nos atrair a palavra dEle. Não tem plano B, gente. Nós precisamos aprender a nos relacionar melhor com Deus. E quando nós aprendemos isso, tudo muda. As coisas mudam de perspectiva, nós começamos a ter esperança aonde nós antes não tínhamos. E temos que nos lembrar que não se trata só de ter bom relacionamento. Se trata simplesmente de que nossa família é o centro do grande conflito.
O grande conflito começou no meio de um casal, Adão e Eva. E a luta se desenrola dentro dos nossos lares todos os dias. Não se trata simplesmente de você conviver bem com a sua esposa, isso aí qualquer pessoa pode fazer. Se trata de, além disso, entender que nossa família tem um propósito, que nós podemos chamar de um propósito profético, um propósito para esse tempo, para esse momento. Se trata de cada solteiro entender o seguinte, se eu tomar uma decisão errada, não se trata só de infelicidade, não. Se trata de grandes riscos de perda até da vida eterna. O impacto é muito forte na construção de uma família. Cadê os casados aí? Levanta a mão. Deixa eu conhecer vocês. Que tristeza, gente. Levanta a mão mais alto. Estão arrependidos, é? Amém. Glória a Deus. Amém. Solteiros, levanta a mãozinha de vocês aí. Deixa eu ver vocês. Vamos lá. Larga de ser vergonhoso. Beleza, maravilha. Muito bom, gente. Nós vamos ter um dia para falar só para os solteiros. E esse dia é o próximo domingo. Então fica ligado. Domingo que vem, convida todos os seus amigos solteiros para estar na igreja, porque vai ser muito importante. Vamos lá, dando sequência aqui na nossa noite, no nosso tema. Uma breve recapitulação de ontem, pode colocar para mim aqui, pessoal. O perigo, qual que é o perigo agora de um casal cheio do Espírito Santo? É muito grande. Um casal que se propõe a andar com Deus se torna um perigo para o diabo, um perigo tremendo, um perigo enorme. Nós poderíamos aí voltar na história, na Bíblia, na própria história mesmo, e veríamos que quando um casal se propunha a andar com Deus, esse casal, eles formavam uma família perigosa para as hostes das trevas. Por isso que é tão importante nós entendermos que existe assim uma grande promessa de Deus para todo casal que se propõe a andar com Ele. O propósito de Deus nós lemos em Efésios 5, 18 a 33. Eu falei que ontem nós íamos começar e hoje nós vamos terminar nesse livro. Vamos lá? Efésios capítulo 5, 18 até o 33. 5, 18 a 33, de Efésios. Um abração aos irmãos aí, o Rosimar, né, que está aí assistindo lá de Serra Azul, o Enói também, Thaís Silva, Carolina Silva, são irmãos aí que estão interagindo conosco aqui no chat do YouTube. Uma boa noite para vocês, sejam bem-vindos ao culto da igreja do Garavelo, uma igreja muito, muito animada, receptiva, gostei demais dessa igreja. Encontraram? Amém? Capítulo 5, 18 em diante nos diz assim, e não vos embriagueis com o vinho, porque o que o vinho causa? Dissolução. Mas enchei-vos do Espírito, enchei-vos, está na voz passiva. Então nós não podemos nos encher, nós podemos ir àquele que enche. O sentido aqui é de um baldinho furado. Você enche de manhã, mas o tempo vai passando e aquilo vai esvaziando de novo. E aí nós lemos como é o ambiente de uma família cheia do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, uma família cheia do Espírito é uma família onde essas verdades aqui, elas são vividas. Falei para vocês ontem do problema de nós pregadores, quando nós lemos essa parte do 22 em diante, só ela, fora do contexto do verso 18. O que nos diz aqui a partir do verso 22? As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como? Ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Preste atenção aí no como. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio de lavagem de água pela palavra. Olha lá o verso 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama,
porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Olha agora o versículo 31. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, cada um de vós, per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo. E a esposa, faça o que com o marido? Respeite o marido. Paulo não está dando curso para casais. Paulo está falando da relação de Cristo com a igreja. E o melhor exemplo que ele encontrou foi a relação de marido e mulher. Então a relação de marido e mulher é uma coisa tão sagrada, tão santa, que Malaquias capítulo 2 nos diz que nós somos irmãos. Nós temos o mesmo pai. Portanto, toma cuidado em como você trata a sua irmã. Você se casou com uma irmã na fé. Aí você olha para o lado e fala, casar com uma irmã? É irmã na fé, criatura. Ela é filha de Deus, amém? Ele é um filho de Deus. Então, se nós lermos aqui, mulheres sejam submissas ao marido, as mulheres não gostam dessa parte. Se eu leio aqui, homens deem a vida pelas suas mulheres, os homens muito menos querem dar a vida por alguém. Mas quando nós lemos o contexto e vemos que aqui o contexto é de uma família cheia do Espírito, tudo muda. Nós começamos a entender que as relações familiares, elas começam então a ser mergulhadas no óleo do Espírito Santo. Aí a coisa acontece. O maior discurso de Cristo nos diz lá que buscar o Espírito Santo é uma ordem, não é uma dica, não é uma sugestão, é uma. Portanto, a partir de hoje, cada dia da sua vida, busque o Espírito Santo na sua casa, clame pela presença dele na sua casa. Vocês são a coluna estrutural do seu lar. Se o casal não estiver bem ajustado nisso, tudo mais vai ser difícil. Não espere que os filhos sejam aquilo que vocês não são. Falamos um pouco ontem sobre a síndrome dos casados egoístas, e apenas o poder do Espírito Santo pode manter essa estrutura unânime. E a pergunta é, como Cristo é refletido na convivência de um casal? Através dos comos aqui que Paulo estabelece. Nós vamos aprender a como ter Cristo como centro do nosso casamento com a Bíblia. E a primeira comparação que Paulo faz, nós vamos ler novamente, qual é? O verso 22, leiam comigo, mulheres. Como? Então Deus está falando aqui de liderança. Paulo está falando aqui de liderança, não é concorrência, é parceria. Muitos casais são concorrentes um do outro, não entendem que o casamento é uma parceria. E Deus então está falando para as irmãs, mulheres, sejam submissas ao seu marido, ou seja, não é a qualquer marido. A Bíblia está falando que esse homem é um homem cheio do Espírito. Ah, pastor, quer dizer que se meu marido não for cheio do Espírito, não preciso me submeter a ele? Se você se casou com um homem não crente, você precisa de mais paciência. Você precisa amar esse homem no temor de Cristo. Você vai se manter, sobretudo, leal à liderança de Cristo, mas vai respeitar a liderança dele, a menos que ele te obrigue a fazer coisas contrárias à palavra de Deus. Mas Deus está trabalhando aqui num aspecto geral, em um casal que entendeu que submissão não é humilhação, submissão é uma escolha. Olha João 5:22. O pai a ninguém julga, mas ao filho confiou todo o julgamento. O pai confiou ao filho todo o julgamento. Olha só, se a gente fosse colocar numa certa hierarquia, o pai está dando muito poder ao filho. Por que razão? Porque eles são iguais, só que cada um tem uma função. E o que acontece com a divindade, com o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é algo chamado subordinação voluntária. É uma escolha, é cada um aceitar o seu papel. É cada um entender que no plano de Deus ninguém é melhor do que ninguém. Casamento não é o quê? É o quê? Quando a gente entende isso, no Espírito Santo, nós não somamos as forças. Um casal que se une em Deus, esse casal tem um efeito multiplicativo na sua influência. Nós geramos filhos, e os filhos multiplicam nossa influência. Um casal unido, estruturado, animado no Senhor, em uma igreja, é uma bênção, é uma coisa fantástica, por isso que eles estão em extinção.
O segundo como que Paulo nos diz para que um casamento seja cheio do temor de Deus, qual é? Marido é o cabeça como Cristo é o cabeça da igreja. Aqui nós estamos falando de liderança. E Paulo fala, assim como Cristo é o líder da igreja, o marido é o líder da sua família. E que tipo de liderança Jesus exerce sobre a igreja? Dá a impressão que isso aqui é um autoritarismo, se nós lermos só esse verso. Mas se nós lermos o todo, nós vamos ver que um homem cheio do Espírito não é autoritário. Ele exerce uma autoridade, mas uma autoridade baseada na entrega. Olha que tipo de liderança Jesus exercia sobre sua igreja. Certa vez foram prendê-lo junto com os discípulos. Ele se antecipa e fala, quem vocês estão buscando? Deixem ir esses aqui, levem a mim. Jesus está falando assim, olha, é comigo o problema. Essa deve ser a liderança de todo homem em casa. Ele protege a sua família. Um homem cheio do Espírito é um homem que protege sua família. Em outra ocasião, Jesus pegou seus discípulos amargurados, assim, chateados, frustrados, porque haviam traído a ele. E amanhecendo o dia, eles pescando, não pegaram nada. Jesus vai na beira da praia, prepara ali um fogo, uma fogueira ali toda interessante ali, coloca uns peixinhos em cima, e ele disse, vinde comer. Nenhum dos discípulos ousava lhe perguntar quem és, porque eles sabiam que era o Senhor. Que tipo de liderança um homem cheio do Espírito exerce sobre a sua mulher? A liderança de alguém que faz comida para quem não merece. A liderança de alguém que faz algo de bom para alguém que não merece. Esse é o tipo de liderança que Jesus exerce sobre nós. Existem pais que não perdoam seus filhos. Os filhos pisam na bola, pisam no calo deles mesmo e escorregam para fora e desanimam e desrespeita. E o pai fica esperando o filho pedir perdão. O pastor Marcos Bonfim nos afirma que pai que não procura o filho para pedir perdão está perdendo a oportunidade de ser o quê? Que tipo de liderança um homem exerce em sua casa? A liderança de alguém que faz comida para alguém que não merece. A liderança de alguém que perdoa aquele que não merece. A liderança de alguém que reflete Deus. E quem é Deus? Deus é aquele que ama quem não merece. Agora há pouco mesmo, eu vim da cidade de Santo Antônio de Goiás, que domingo à tarde, finalzinho da tarde, eu corro para lá para dar uns estudos bíblicos, volto e chego para cá, por isso que eu vou chegar sempre em cima da hora assim. E eu fui lá visitar um amigo meu, um tempo que a gente já estava fazendo estudo com ele, e hoje eu senti que ele estava assim meio que me enrolando, e aí a esposa dele falou, bora fulano, vem fazer estudo, e ele passou rapidinho ali pelo meio da sala, falou, pastor, ora aí porque eu estou meio bêbado hoje, eu não tem como ficar aqui não, estava envergonhado. Eu falei, rapaz, senta aqui, vou te falar uma coisa, quando Adão e Eva pecaram, eles se esconderam de Deus, quem foi atrás de quem? Você entende como é? Não somos nós que buscamos a Deus. Eu posso falar 1000 vezes para vocês aqui, busquem a Deus, mas isso aqui, queridos, é uma expressão. Porque quem é que está nos buscando todos os dias? Isso é graça. Isso é a justiça pela fé. Isso é o perdão divino. E é maravilhoso quando o pai, ou quando a mãe, ou quando aquele que é mais maduro na fé, perdoa o outro que errou, concede perdão, não fica esperando. Um outro como que Paulo estabelece como fundamental, como porém a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. De novo essa história de submissão, mas a pergunta é, e essa é a grande pergunta, submissão a um homem, de que característica esse homem tem? Cheio do Espírito. Acho que todos já ouviram falar naquela história que o pastor Bulhão conta nos seus sermões, que ele vivenciou em um internato, de uma linda jovem, que todos os rapazes eram apaixonados por essa moça, e ela chegou na escola, e todo mundo ali, e os mais atirados, né, os mais, aqueles que você sabe, né, que sempre se acham os melhores, os bonzão, foram lá, e tentaram ali, pedir aquela menina em namoro, e cada um foi levando um fora, um atrás do outro, os rapazes mais bonitos do colégio, e aconteceu que tinha um menino muito feio, e o pastor conta lá que pensa em alguém feio e multiplica por 10. Pensa em alguém feio e acelera. Era esse cidadão. Era um homem de Deus, um jovenzinho de Deus, mas era feio que doía. E a moça pensa numa moça bonita e acelera. Era bonita essa moça. Não tinha nada a ver um com o outro. E esse rapazinho tentando lutar com seus sentimentos e tal. E aconteceu que um dia ele foi falar com um pastor em busca de conselho. Pastor, eu estou com um problema. Mas qual que é o seu problema? Eu estou apaixonado.
Mas isso não é problema, isso é muito bom. Se fosse nos nossos dias, principalmente, né? Por quem? Se for pela menina, né? Mas por quem que é? É pela fulana de tal. Ah, agora você tem um grande problema. O fato de estar apaixonado não é problema, mas por ela é um problema. Porque ela já deu fora em muita gente, você sabe disso, né? Eu sei, mas eu não consigo esquecer e tudo mais. Não, mas vai lá, se declara, abre seu coração. E ele fez isso, mas ela o humilhou. Ela pisou nele. Ninguém precisa querer namorar com todo mundo que chega para pedir, correto? Mas nós não temos o direito de humilhar ninguém. Mas ela humilhou. Acontece que nem todo mundo é perfeito. E essa moça tinha um pequeno problema. Ela era pobre. E isso estava custando ela terminar o curso dela lá no colégio. E esse jovem era um grande comportor, que vendia muitos livros e pagou o colégio dele inteiro, o ano inteiro. E ele então chega no tesoureiro do colégio e fala: olha, eu vou parar o meu curso, você joga o meu crédito para ela, e quando eu voltar ao final do ano, eu volto a estudar. Mas você não pode fazer isso, é uma loucura, você vai perder seu curso. Ele fazia teologia. Não, não quero, eu quero trancar, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. E não fala para ninguém que eu estou pagando o curso dela. O tempo passou, a moça continuou estudando, ele sumiu do colégio, foi comportar, e chegou o final do ano, ele volta para o colégio novamente, só que a moça continuava irredutível, irredutível. Um mistério pairava no ar, só que aconteceu que a conversa vazou. Essa conversa saiu por aí. E essa moça foi na tesouraria e perguntou: quem pagou meu colégio? Me fala. Não, foi o fulano de tal. Só que ele pediu para não falar para ninguém. E essa moça então daqui a alguns dias aparece namorando esse rapaz. Aí a conversa foi longe, aí a conversa virou colégio de perna para o ar, né? Você foi comprada, ele te comprou, você está namorando ele porque ele pagou o seu colégio. Não se sinta culpada. Mas a resposta que ela dava era exatamente essa aqui. O que ela falava? Como não amar alguém que me ama tanto assim? Quando nós aprendemos sobre o amor de Deus, Deus compara esse amor ao amor que um homem deve sentir pela sua família, especialmente pela sua mulher. É lamentável que nós temos tantos homens imaturos, homens que não dão o braço a torcer, cabra macho, esses caras assim que não faz um elogio para a mulher dele, porque senão ele vai bancar o fraco. Esses caras que não pede perdão, mas não pede de jeito nenhum. Ele erra. Gente, ninguém precisa de uma hora para outra virar um anjo. Todo mundo precisa de um espaço, de um tempo, especialmente a raça masculina, né? Precisa de ficar no isolamento, não por causa do Covid, mas por causa da miséria mesmo da natureza humana. Tem que ficar calado um tempo. Mas, meu irmão, chega uma hora que tem que pedir perdão, cara. Chega uma hora que você tem que falar com a patroa e falar: me perdoa porque eu fui orgulhoso, eu fui isso, fui aquilo. Você cresce no conceito da sua família. O amor precisa ser expresso, demonstrado. Eu entendo que você tem habilidades, eu também tenho, de comunicação principalmente. Há um tempo atrás a minha esposa, ela conseguiu resolver alguns problemas lá em casa. Quando ela estava lendo um livro, chamado Educando Meninos, se não me engano, e ela viu lá que até a 8ª semana de gestação, eu não sou profissional da área, tá, gente? Eu vou falar por alto o que ela leu. Até a 8ª semana de gestação, o menino ali, o bebê que é um menino, ele recebe uma descarga muito grande de hormônios, de testosterona e outros hormônios mais no seu cérebro, para a formação do órgão genital, para o que vai distingui-lo como menino. A menininha não recebe essa descarga de hormônios. Só que isso é um negócio muito forte. E isso afeta um nervo do cérebro, deixa o nervo danificado. E esse nervo danificado vai afetar algumas habilidades na vida desse rapaz, pelo resto da vida, é um dano permanente. E adivinha quais são as 2 habilidades que vai afetar? Observação e comunicação. O dia que minha esposa descobriu isso, ela olhou para mim e falou: meu bem, não vou mais exigir de você o que você não pode me oferecer. E eu também não vou exigir isso do Enoque, que era meu menininho na época, era um bebê. Agora eu sei que vocês têm um defeito de fábrica. Eu falei: glória a Deus, você descobriu tarde. Que bom, mas você descobriu. Que bom, vai me ajudar muito. Mas isso não me desobriga de me esforçar. Isso não me desobriga, porque eu casei com uma mulher, glória a Deus, amém? E elas são diferentes.
Tem homem que parece que tinha que casar mesmo, não era com mulher não. Não vai nesse caminho não, tá? Mas tem homem que trata a mulher como se fosse outro homem. É uma coisa esquisita. Ele não se abre, ele não comunica. Quando namora ele fala, elogia, parece um bobão. Depois que casa, vira desse jeito aí, ó, parece uma estátua, né? Fala mais nada. A mulher gasta R$200, faz lá um corte de 2 milímetros no cabelo, só as pontinhas. Porque o homem gasta 10 conto e corta tudo, né? E a mulher chega balançando o cabelo em casa e o miserável não vê, ele não percebe. Esses dias em casa, minha esposa, ela é muito sábia, ela está me treinando. E ela pegou um ponto fraco. Elas foram na cabeleireira ali, uma vizinha nossa, e a Elisa, minha pequenininha de 4 anos, chegou feliz da vida, o cabelinho dela é curtinho assim, balançando o cabelo. O da minha esposa eu não vi, já começou por aí. E o da Elisa também não vi, e era uma criança. E ela chegou toda espontânea, toda feliz da vida, né? A minha esposa nem chegou se mostrando muito, porque ela já viu mais ou menos que não adianta, né? Se ela não me falar, não adianta, ela tem que me falar. E ela falou para mim, meu bem, ó, eu nem vou querer que você fale do meu cabelo, tá? Eu já sei que você não costuma observar muito, mas observa o da Elisa e fala para ela que ela cortou o cabelo, porque senão quando ela ficar adolescente, o primeiro que aparecer elogiando o cabelo dela, ela vai gostar. Meu amor, que cabelo lindo, que papai gostou do cabelo, deixa eu ver o cabelo. E já olhei o da minha esposa também, ela já pegou no ponto fraco e eu já fiquei esperto, porque eu não quero urubu na minha porta nem tão cedo aí, né? Então, você percebe que a mulher sabe, ela ajuda o marido, porque a gente é meio tonto, a gente não observa. Mas uma coisa é ser um tonto humilde. Opa, obrigado, eu quero aprender. Outra coisa é ser um orgulhoso. Alguém que não dá o braço a torcer, esses cabra-macho que não fala nada, que abre caminhos para o Ricardão aparecer e fazer o que você não está fazendo, elogiar, ganhar o coração. Carência não é pecado, mas pode se tornar pecado. Mulheres que deixam os maridos carentes, e o marido não gosta só daquele aspecto da vida não, eles gostam sim de serem elogiados. De vez em quando você tem que contar umas mentiras na sua casa, como você é forte, como você é bonito, vai lá, minha filha, fala pela fé, mas fala, faz esse homem acreditar nisso. Agora o problema é quando não fala nada, e ele não fala também, aí surgem amizades paralelas, aí a carência dos dois vai crescendo. Carência é pecado? Não, mas pode se tornar. E Deus é muito sábio, nos ensina a amar de maneira proativa. E como é que os maridos, se a mulher tem que se submeter à liderança amorosa do marido, que tipo de coisa o homem, que tipo de amor em contrapartida o homem faz? Vamos lá, homens, lê para mim aí, só você que é homem, quem está em dúvida não precisa. Vamos lá, maridos, vossa, como? Amor, e assim mesmo. Tá, me defina a entrega, o que é entrega? Que tipo de entrega Cristo fez? Morreu? Então você sai daqui e se mata todo mundo, é isso que é para fazer? Deixa um monte de viúva aí para casar de novo, vocês são doidos? Você sabe que isso é o tipo de coisa que o homem tem pavor, né? De deixar a viúva solteira, bonita, jovem, com filho, para criar o seguro de vida na conta do novo candidato. Você sabe que isso é meio traumatizado, né? Todo homem tem uns bloqueios com isso. A gente tem o medão de morrer, não tem não, Renner? Pois é, fique esperto. Mas acontece que Jesus morreu, mas o tipo de amor que Jesus nos ensina não é simplesmente, eu vou morrer por você, porque um marido morto não vai ter valor para uma mulher. Mas o espírito de entrega é esse mesmo. É um amor que não mede consequências, mas ele não começa quando cresce, quando fica adulto, ele começa na infância. Jesus entregou-se pela sua igreja quando? Desde a eternidade, quando ele decidiu morrer, mas vamos pegar só na infância dele. Ele foi educado aos pés de sua mãe para se entregar à sua esposa, a sua noiva. Quem é essa noiva? Nós. Não era um casamento físico carnal, mas era um casamento espiritual. Jesus começou a se entregar na sua infância, desde pequeno. Ele já começou a ser obediente aos pais. Quando é que nós começamos a preparar um pai de família? Fala para mim. Quando está 1 ano de casar, que você vai começar a botar na cabeça do seu filho que ele tem que trabalhar, que ele tem que estar formado na vida, tem que ter um direcionamento, que ele vai viver independente, não vai ficar fazendo puxadinho no fundo da sua casa. Quando é que começa essa educação para a família? Queridos, a minha mãe me ensinou tarde, mas ensinou a orar pela minha esposa, quando eu tinha 10 anos de idade.
tarde? Como assim, pastor? Sim, meu querido, 10 anos. Mas eu não casei com 11, tá, gente? Eu casei 10 anos depois. E deu muito certo, graças a Deus. Deus ouviu minha oração, amém? Não sei se ouviu da minha esposa, mas a minha ele ouviu. Então, Deus começou desde cedo a preparar isso em casa. Acontece que tem pais que amam tanto os seus filhos que morrem de medo deles casarem. Cara, eu não estou entendendo algumas coisas, não estou conseguindo entender o que algumas famílias estão fazendo. Você acha que eu quero urubu rondando a minha casa? Eu não quero, mas eu estou preparando a minha filhinha para ela ser um dia uma esposa de um rapazinho, de Deus, de Jesus. Já estou preparando para ser mãe, e ela fala nisso, o conceito de família vai se formando, o menino a mesma coisa, e vamos trabalhando isso, entendeu? Começa na infância. Mas isso é precipitação. Claro, se nós formos antecipar assuntos que a maturidade da criança infantil não compreende, é desnecessário, é errado. Mas se nós não direcionarmos o padrão familiar, o padrão de vida, as escolhas básicas da vida, quem vai fazer isso? Então, assim, quando começa essa preparação, nós temos que começar a blindar nossos filhos, desde a sua infância, para fazer escolhas no futuro. Eu sei que antigamente, numa geração patriarcal, o pai escolhia o casamento, aquele negócio arranjado, forçado, traumático. Mas hoje nós estamos no extremo oposto. Que tal nós ficarmos no meio do caminho? Por que nossas famílias não estão juntos educando filhos para a glória do nome de Deus? E a gente não forma uma rede de contatos de pais com o mesmo foco? E nossos filhos juntos assim, vai estudar, mas está meio junto, está meio perto, né? Está com 8, 9, 10 anos, daqui a pouco está com 18, eles estão querendo mesmo bater asas. Mas eu fico assim pensando, poxa, nós deveríamos estar preparando os nossos filhos para se casarem uns com os outros. Mas a gente já põe na cabeça deles, na igreja não tem menina, na igreja não tem rapaz, na igreja não tem. Tem que ter, não é possível. Então essa preparação, ela é intencional. Mas Jesus vai voltar antes, amém. E se não voltar? Que tipo de famílias irão sustentar o nome do Deus vivo, quando você estiver velhinho já, caducando, quando o seu tempo passar, e você tiver mais passado que futuro na sua vida, e você colocar seus filhos agora, é a vez deles, mas que tipo de filhos? Que tipo de pensamento? Sendo que tem pesquisas que mostram, não há nada errado, mas são características de uma sociedade atual, que os filhos estão hoje com 30 anos de idade, vivendo na dependência do pai e da mãe dentro de casa. Então nós temos que pensar algumas coisas. E em segundo lugar, é claro, Jesus, após ser batizado, viveu intencionalmente para fazer essa igreja vencer, ele se entregou por ela. Então um homem de família, ele pensa nisso, ele pensa em levar a sua família a vencer, ele ama, mas ele ama nesse sentido, ele tem foco de salvar. E quando o relacionamento não vale a pena, aí é que é preciso amar e se entregar mais ainda. Não é o que nós temos visto. Quando o relacionamento começa a não valer a pena mais, a desgastar, se ter problema, o casal já começa a fazer plano de divórcio. Divórcio virou opção. Se divórcio for opção, não case. Não case. É pecado. Nós temos que amadurecer mais isso. Voltar à palavra de Deus. Maridos devem amar sua mulher como ao quê? Pois ninguém jamais odiou a própria carne. Antes faz o quê? E dela cuida, como também Cristo faz com. O marido deve amar a mulher como ao próprio corpo físico. Isso me remete a amor preventivo. Você já ouviu falar nos 8 remédios da natureza? Claro que já ouviu falar. Lógico que sim. Vamos repetir quais são eles? Lê para mim. Que coisa linda. Todo mundo, pelo menos os adventistas, sabem muito disso. Isso é prevenção. Não é na hora que você estiver com a doença que isso aqui vai dar resultado rápido. Concorda comigo? Isso aqui é um investimento de médio e longo prazo. E de fato traz benefícios imensos. Tem casos que tem que ir direto para a UTI. Não dá tempo de fazer isso aqui, principalmente se a pessoa não tinha um estilo de vida. Paulo fala, cuide do seu relacionamento como do seu próprio corpo. Como que nós devemos cuidar do nosso corpo? Preventivamente.
Então coloque uma coisa no seu coração: amor é prevenção. Não se ama na UTI. Claro que o amor pode ser salvo numa UTI, porque o amor nasce, o amor se torna saudável, mas ele também pode adoecer e pode morrer. Mas também pode dar muito trabalho, mas renasce. Mas dá trabalho, mas renasce. Mas dá trabalho, mas renasce. Então não deixa chegar lá. Tenho ouvido histórias lindas. Uma delas, tem aí um tempo atrás, alguns meses atrás, nós estávamos fazendo uma vigília no Zoom para casais, tipo aquela que vocês fizeram nos Momentos a Sós, quem participou, só que para casais, lá de Curitiba, um distrito lá de Curitiba. E tinha um casal assim, fazendo a vigília junto, mas separado, cada um no seu cantinho, mas eles estavam conectados. E no final da vigília eles contaram o testemunho deles. Falou: pastor, a gente já foi casado um dia, nós nos divorciamos, passamos alguns anos separados, Deus nos converteu, hoje nós conhecemos a Deus como não conhecíamos, nós voltamos a namorar, estamos noivos, vamos nos casar no cartório e vamos morar juntos. Estamos aqui na vigília, porque agora na vigília a gente entendeu a essência das coisas. Não adianta gastar dinheiro com um encontro caro, e não adianta ir para o hotel, e não sei o quê. Agora animou uma semana e volta tudo normal. Não adianta nós investirmos no exterior, sendo que o interior está completamente acabado, destruído. O casal que aprende particularmente a irem a Cristo, o marido vai a Cristo, esse homem vai a Jesus todo dia, ele abre o coração a Cristo, ele olha para a mulher dele e fala: Senhor, eu amo essa mulher, mas eu não sinto o que eu sentia antes. Senhor, coloca no meu coração isso aqui. Ele clama, ele luta, porque ele não pode abandonar o seu casamento. A mulher vai ao marido, e a mulher sabe, edifica a sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos a derruba. E como que a mulher exercita a sua tolice? Através da sua habilidosa e perigosa língua, lábia. Mulheres são inteligentíssimas na argumentação delas. Você pega duas crianças, como eu tenho lá em casa, um menino de quase 8, a menina de 4, a de 4 bota de 8 no bolso dela e roda ele assim, com argumentos, com inteligência, com raciocínio, com persuasão. A diferença, a capacidade de comunicação é uma coisa perigosa. A coordenação motora do menino é muito superior nessa idade. Mas a inteligência que Deus deu para as mulheres, eu tenho medo delas. Eu vou devagar com a mulher, porque elas são muito inteligentes. É difícil pregar para a mulher que vocês ficam olhando a roupa da gente, o cabelo arrepiado. Eu já olho minha barba, está arrepiada aqui, que minha esposa, se ela vê esse vídeo e vê que minha barba está arrepiada, eu chego em casa, eu tomo um couro. Então assim, elas observam a gente, é uma coisa esquisita, né? A gente está aqui, a gente não presta atenção nisso não. Mas é impressionante o poder que Deus deu a vocês. Isso é de Deus. Só que a mulher sábia, ela vê as limitações do marido, e no lugar de jogar em cima dele esse fardo, ela vai para o cantinho da oração dela, ela desabafa com Cristo, ela abre, ela faz terapia com Cristo, todo dia, e ela vai a Jesus e coloca sobre o marido dela, depois que ela vai a Jesus, aquilo que o Espírito Santo coloca no coração dela. Uma mulher sem o Espírito, uma mulher tola, é aquela mulher que ela tem 1000 argumentos, e ela com 3 ou 4 deles, ela deixa o marido dela tontinho, o cara fica doido, ele chega em casa, ele quer voltar para a rua, porque ela sabe pegar onde dói, ela sabe torturar ele, e ele sai bravo, emburrado para lá, ela acha que ganhou a guerra. Quando um dos dois ganha a briga, quem perde? Não tem ganhador em briga de casal, gente, não tem. E que Deus nos ensina que o amor tem que ser cultivado, como se fosse o nosso próprio corpo, como se fosse a saúde, algo preventivo. Pense nas 5 linguagens do amor e leia esse livro aqui. Esse livro aqui salvou meu casamento antes de casar. Eu li esse livro no intervalo do meu curso de teologia, da minha esposa de pedagogia. A gente se encontrava no intervalo de 15 minutos, lá no IAN, e a gente leu esse livro juntos antes de casar. Foi a maior bênção. A gente começa a conhecer a cabeça um do outro. Dessas 5 linguagens do amor aqui, que o Dr. Gary Chapman aponta, identifique qual é a da sua esposa. Veja o que ela gosta. Para de ficar dando para ela o que você gostaria de receber, cara. Não adianta. Não é a linguagem dela. E vice-versa.
Então é preciso entender o amor. Interessante que esses tempos atrás, nós fazíamos uma vigília, aqueles momentos a sós com Cristo, com uma igreja, e de 2 às 6 da manhã, madrugada, clamando a Deus, clamando o Espírito Santo, foi uma coisa incrível. Não falei de família na vigília, só do Espírito Santo. Amanheceu o dia, um irmão veio chorando, me dizer: pastor, nessa madrugada, Deus me mandou pedir perdão para minha esposa. É uma frase simples, mas aquele casal estava em crise há muitos anos, pela falta de um pedido de perdão, pela falta de humildade daquele homem. E imagino que ele recebeu muitos conselhos, muito puxão de orelha, muito problema, mas apenas Deus pode mover nosso coração. Então, acima de tudo, o foco deve ser manter com Deus o nosso foco. E Deus, ele vai encerrando falando assim: olha, cada um de per si ame a própria esposa como a si mesmo. E a esposa faça o que com o marido? Respeite. A mulher precisa se sentir amada, ela gosta de se sentir amada. O marido, por outro lado, gosta de se sentir o quê? Respeitado. Entendeu? São características diferentes. O amor que o homem precisa sentir é do respeito, é da dignidade. A mulher que tira a dignidade do marido, ela está castrando o marido dela, está tornando aquele cara um derrotado. Quando você é sábia, mulher, você vai erguer esse homem, você vai ajudar ele a acreditar no potencial dele. Você pode ser milionária. Você não tem noção do que um homem que tem uma mulher que encoraja, que acredita nele, esse homem pode fazer. Você não tem noção. Então está difícil, a crise de emprego está grande, mas não precisa lembrá-lo daquilo que ele não tem conseguido fazer. Acredite nele. Um homem não tem noção do quanto a mulher se entrega quando ele ama, quando ele demonstra o amor. Deus é sábio, Deus já está nos ensinando a amar. Mas é muito importante, essa linguagem do respeito é muito importante. É semelhante à história de um homem que casou com uma mulher muito mandona. E ele já não aguentava mais, ele estava assim já aborrecido, chateado, não aguentava mais, porque a mulher mandava, ele obedecia, ele não tinha forças para lidar com aquilo. Ele se sentia sobrecarregado, ele se sentia massacrado. E ele foi no psicólogo, abriu a situação, o psicólogo falou: não, cara, você vai conseguir. Deu umas dicas para ele, falou: você vai ler esse livro aqui, você vai chegar em casa, vai bater o portão, você vai ter que aumentar esse tom de voz, cara, você está muito derrubado, levanta esse peito, meu irmão, chega lá, você tem que demonstrar autoridade na sua casa. E deu algumas dicas para ele ali, muito, muito pontuais, e o homem chegou em casa todo animado, e chegou batendo no portão, abriu a porta mais firme, e a mulher estava ali no canto dela, falou: ó, a partir de agora as coisas vão mudar aqui em casa, tá? Você pode ir para o fogão, vai fazendo a janta, e vou tomar banho. Você leva meu roupão lá, depois eu vou deitar na cama. E adivinha quem vai me trocar? Ela, o homem da funerária. E a vida voltou ao normal, tudo de novo. Nada muda. Coitado. É um drama, né? Mas esse é um drama de um casal que não conhece o que o Espírito Santo pode fazer na vida deles. Essa é a história, né? Admite, meu irmão, admite. Não, pastor, lá em casa não é assim não. Gente, nós não vivemos esse drama de quem manda mais quando nós estamos envolvidos no amor de Cristo no casamento. Não precisa. Cada um entende seu lugar, entendeu? Por isso que antes de Paulo falar submissão, entrega, ele fala: e não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. É assim que funciona. É assim que Deus orienta nosso lar. E ele encerra falando: grande é este mistério, mas eu me refiro a quem? O assunto de Paulo é o quê? Cristo é a igreja, não é casamento. Mas a melhor comparação que ele encontrou para ilustrar, para deixar claro a relação de Cristo com a igreja, foi o casamento. É para você ver como isso é sério, não é brincadeira. É para você ver como que jovem tem que casar virgem. Vocês não podem casar por aí fazendo test drive, não. Porque a união de corpos para Deus já pressupõe um casamento. O corpo não é seu, o corpo é de Deus. Você tem que casar direitinho com a bênção de Deus, porque você vai casar, Deus vai abençoar seu casamento. Ah, pastor, já errei, já fiz tudo errado. Não tem problema, começa de novo, mas cria juízo. E nós vamos na semana que vem falar sobre isso, sobre a perspectiva de Deus para os solteiros. Agora os casais entendam aquilo que Deus falou e tomam uma decisão na mente e no corpo de vocês. Eu quero finalizar lendo Malaquias capítulo 2, é o último texto dessa noite.
Eu não posso encerrar, eu sei que o horário já avançou, mas eu não posso deixar de lembrá-lo de um assunto problemático, mas que já foi pontuado por Deus no Antigo Testamento, Malaquias 2. E você que é solteiro, você vai olhar para esse texto agora aqui, bastante esperto, e você vai tomar uma decisão no seu coração antes de se casar. Os casados, olhem juntos esse texto agora, que coisa poderosa, 2:10. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Pai? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais? Olha lá o versículo 14, vamos resumir. E perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Agora Deus lembra a criação, olha que bonito. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e porque somente um, ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós. O que Deus está falando para os casais aí? Cuidai de vós. Casamento é cuidar um do outro. E ninguém seja infiel com a mulher da sua. 16. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o divórcio, o repúdio, e também aquele que cobra de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós e não sejais infiéis. Cuidem uns dos outros. Cuidem uns dos outros. Na hora da tentação, na hora que você estiver querendo jogar tudo para o ar, na hora que aparecer alguém mais bonito, na hora que aparecer alguém mais atraente, na hora que você visualizar que seu casamento já faliu e você precisa de novas emoções, lembre-se disso aqui: cuide de vós mesmos, cuidem uns dos outros. E Deus abomina o divórcio. Tem uma música em inglês, eu gosto muito, de um quarteto norte-americano, que diz que nós devemos guardar o coração e trancar com a chave e escondê-la do inimigo. Cada um de nós precisa trancar nossos corações para as ilusões do mundo, para as ofertas fáceis que o mundo faz, que Satanás faz, e levarmos a chave desse coração aos pés de Cristo e clamar por Ele por misericórdia e por um amor restaurado. Deus abençoe sua família. E se você, casal, está de acordo comigo, com Deus, com a palavra de Deus, de que você vai colocar essas verdades no seu coração, e sua maneira de viver o casamento vai ser a partir dessa perspectiva que, se você toma essa decisão no seu coração, convido você a se levantar nesse momento com a sua esposa, só os casados, porque nós vamos nesse momento fazer uma oração especial de consagração, de reconsagração do seu casamento. Se você é casado ou casada, mas está sozinho aqui na igreja, você pode se levantar sozinho e você vai orar nesse momento pelo seu cônjuge também, tá bom? Mas esse é um momento em que os casais casados precisam tomar uma decisão. E você vai ter 1 minuto, 2 no máximo, para orar no pé do ouvido do seu cônjuge, e você vai orar abrindo o coração a Deus, pedindo a Ele o Espírito Santo para habitar no seu relacionamento. Logo depois eu encerro fazendo uma oração por todos nós. Pai querido, essa conversa aqui precisa terminar em casa. O nosso tempo aqui é curto, mas o Senhor plantou no nosso coração uma semente, e nós precisamos cultivá-la em nosso lar. O Senhor está chamando cada marido, cada mulher para individualmente desfrutarem a Tua presença com maior qualidade, com maior quantidade de tempo. O Senhor está chamando cada casal para orarem juntos, para se ajoelharem juntos aos pés da cama todos os dias e clamarem aos pés da cruz, suplicando pelo perdão, suplicando pelo Espírito Santo, por um amor renovado. Às vezes nós estamos aqui orando com casais que já não têm mais amor um pelo outro, já apagou, está morto, está sem graça, está desanimado. Senhor, faça um milagre, o mesmo que o Senhor fez no seu primeiro milagre, que foi numa festa de casamento. Lembre-se desse casamento desses teus filhos e opere o milagre do amor na vida deles, do perdão e da restauração. Porque nossas famílias estão no centro do grande conflito e nós temos que preparar filhos para se encontrar com o Senhor. Nós somos do Senhor. Dá-nos um respeito de um para com o outro, porque o Senhor é nosso Pai. Nós somos irmãos em Cristo antes de sermos marido e mulher. Nos ajuda a respeitarmos como ser humano,
a olharmos um para o outro com os teus olhos e entender que quando nós magoamos uns aos outros voluntariamente, o Senhor, como Pai, se sente chateado, magoado. O Senhor não gosta que a gente se maltrate uns aos outros. Então, Senhor, nos perdoa, dá-nos o teu amor, renova o amor nesses casais, que eles levem a sério esse propósito de serem um casal cheio do teu Espírito, e que esta seja uma semana muito abençoada para todos nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.